O clima em Brasília acaba de se tornar insustentável. Informações de bastidores confirmam que lideranças ligadas ao primeiro comando da capital, presas em uma operação bilionária da Polícia Federal, estão em fase avançada de negociação de uma delação premiada. E o alvo dessa colaboração não é apenas a estrutura do crime, mas sim figuras políticas poderosas que teriam se beneficiado de um esquema que movimentou 50 bilhões de reais. A tese do narcoestado pode estar prestes a ser comprovada documentalmente. Se você valoriza a verdade e quer entender o que realmente acontece nos bastidores do poder, se inscreve agora no canal. É de graça e você garante que não vai perder nenhuma atualização. Clica no botão de like e ativa o sininho para ficar sempre por dentro. A gente precisa conversar muito sério sobre o que está acontecendo, porque não é todo dia que a gente vê uma movimentação desse tamanho envolvendo crime organizado e política no mesmo pacote. A Operação Carbono Oculto não foi uma operação qualquer, ela não foi aquela batida policial para prender o traficante da esquina ou apreender um caminhão de drogas na estrada. Foi uma operação de inteligência financeira, uma operação que mirou no coração econômico da maior facção criminosa do país. E o que eles encontraram lá foi assustador. Estamos falando de uma movimentação financeira estimada em 50 bilhões de reais. Pensa nesse número. 50 bilhões. Isso é orçamento de Estado. Isso é mais dinheiro do que muito ministério tem para gastar em um ano inteiro. E esse dinheiro não estava escondido em colchões ou enterrado em barris. Ele estava circulando na economia formal, em usinas de álcool, em postos de gasolina, em fundos de investimento. O crime organizado deixou de ser apenas uma questão de segurança pública e virou um player de mercado, um agente econômico gigantesco. E é exatamente aí que mora o perigo e o motivo do pânico que, segundo informações de bastidores, tomou conta de muita gente importante em Brasília e em São Paulo. Porque você não movimenta 50 bilhões de reais sem deixar rastros e, principalmente, sem ter ajuda. Você não monta uma estrutura de lavagem de dinheiro desse tamanho, envolvendo um setor complexo como o sucroalcooleiro, sem ter conexões com quem detém o poder de fiscalizar, de regular e de legislar. A novidade que mudou o jogo e que fez o clima pesar de vez foi a informação trazida pelo colunista Lauro Jardim, de que dois dos principais alvos dessa operação, conhecidos como Beto Louco e Primo, estariam negociando uma delação premiada. E não é uma delação qualquer. Eles estariam dispostos a entregar a estrutura hierárquica acima deles. Mas quem está acima dos chefes financeiros do PCC? Essa é a pergunta que não quer calar. Se eles são os líderes do esquema de lavagem, quem são os parceiros? Quem são os facilitadores? A suspeita, que agora ganha contornos de realidade, é que essa delação vai atingir em cheio a classe política. E não estamos falando de vereadores de cidades pequenas. Estamos falando de gente grande. Gente que tem foro privilegiado, gente que frequenta os tapetes azuis do Congresso e os jantares da elite financeira na Faria Lima. Porque para fazer um esquema desse tamanho funcionar, você precisa de proteção, você precisa de vista grossa, você precisa de leis favoráveis ou de fiscalizações que nunca acontecem. É por isso que se fala que Brasília não dorme. Porque se esses dois resolverem abrir a boca e entregar o caminho do dinheiro, muita gente que posa de autoridade respeitável pode ver seu nome envolvido com dinheiro sujo do crime organizado. E isso seria a confirmação da tese do narcoestado. A ideia de que o crime não é mais algo paralelo ao Estado, mas algo que se infiltrou dentro dele, que usa a estrutura do Estado para lucrar e se proteger. A Operação Carbono Oculto mostrou que o PCC entrou na fase de infiltração. As organizações criminosas geralmente passam por ciclos. Primeiro, elas nascem e se estabelecem pela violência pura e simples. É a fase do confronto, da disputa de território na bala. Depois, elas entram na fase de expansão, onde começam a dominar rotas e mercados. Mas a fase mais perigosa, a fase em que estamos agora, é a fase de infiltração e estabilização. É quando o crime percebe que a violência chama muita atenção e atrapalha os negócios. Então eles começam a investir. Eles compram empresas legais. Eles elegem políticos. Eles corrompem agentes públicos. Eles se tornam parte do sistema. O setor sucroalcooleiro, por exemplo, é perfeito para isso. Movimenta muito dinheiro em espécie, tem uma cadeia logística complexa e envolve produtos que são consumidos massivamente. Se você controla usinas e postos de gasolina, você tem uma máquina de lavar dinheiro perfeito. O dinheiro que entra sujo da venda de drogas sai limpo na venda de etanol. E quem vai dizer o que é lucro da droga e o que é lucro do álcool? É muito difícil separar. E é nessa zona cinzenta que eles operam. Agora, imagine o impacto político disso em um ano pré-eleitoral eleitoral. A gente sabe que campanha política custa caro, muito caro. E de onde vem esse dinheiro? Oficialmente vem do fundo eleitoral e de doações legais. Mas a gente sabe que o Caixa 2 sempre foi uma realidade. E se o Caixa 2 das campanhas estiver sendo abastecido, em parte por esse dinheiro do crime, se o político que você vê na televisão, falando em segurança pública, falando em combater o crime, estiver, na verdade, recebendo dinheiro justamente da facção que ele diz combater, essa é a hipótese que a delação do Beto Louco e do Primo pode transformar em fato. Se eles entregarem nomes, datas, valores, contas no exterior, a gente pode ver uma implosão do sistema político brasileiro como nunca vimos antes. Seria algo maior que a Lava Jato, porque na Lava Jato a gente falava de empreiteiras. Eram empresas que faziam obras e pagavam propina. Era crime, claro, mas eram empresas. Aqui, estamos falando do primeiro comando da capital. Estamos falando de uma organização que mata, que sequestra, que trafica, que aterroriza a população. Um político que se associa a isso não é apenas corrupto, ele é sócio da barbárie. A informação de que políticos famosos de São Paulo e do Brasil podem ser
estados é o que está gerando esse terremoto silencioso. Ninguém sabe quem vai ser o primeiro a cair. E o silêncio de muitas autoridades sobre esse caso é ensurdecedor. Você vê pouca gente comentando, pouca gente cobrando. Por que será? Será que é medo? Será que é rabo preso? Ou será que é apenas a cautela de quem sabe que o teto de vidro em Brasília é muito fino? A colaboração premiada, a delação é um instrumento muito poderoso. A lei exige que o delator entregue algo novo, algo relevante. Ele precisa identificar os coautores, revelar a estrutura hierárquica, ajudar a recuperar o dinheiro. Se a Polícia Federal e o Ministério Público aceitarem o acordo, é porque eles sabem que o que esses caras têm para falar é grande. Eles não vão dar benefício para peixe pequeno. Eles querem os tubarões. E os tubarões, nesse caso, podem estar usando terno e gravata e despachando em gabinetes com ar-condicionado. A gente precisa entender também o papel da elite financeira nisso tudo. A reportagem menciona que até fundos de investimento famosos poderiam estar envolvidos na estrutura de lavagem. Isso mostra como o dinheiro do crime é sedutor. Ele não tem carimbo. Quando entra no sistema financeiro, ele se mistura. E muita gente que se diz do mercado, que vive de bônus e de metas, pode ter fechado os olhos para a origem desse capital. Ah, o dinheiro está vindo, o rendimento é bom, não vamos fazer muitas perguntas. Essa cegueira deliberada é o que permite que o crime cresça tanto. O fato de a operação ter sido um trabalho conjunto da Polícia Federal com os GAECOS de vários estados mostra que as instituições, quando querem, funcionam. Mostra que ainda existe gente séria dentro do estado disposta a combater esse câncer. Mas a reação política a isso é o que a gente precisa vigiar. Sempre que uma investigação chega perto demais do poder, começam os movimentos para abafar, para anular, para desacreditar. A gente já viu isso acontecer antes. E com certeza vamos ver agora. Os advogados dos presos, claro, negam. Dizem que não sabem de delação nenhuma. É o papel deles. Mas onde há fumaça, geralmente há fogo. E a fumaça que está saindo dessa operação carbono oculto é preta e densa. Ela indica que algo muito grande está queimando nos bastidores. A possibilidade de um narcoestado não é mais uma teoria da conspiração. É uma hipótese de trabalho para quem analisa a segurança pública com seriedade. Quando o crime movimenta 50 bilhões, ele tem poder para comprar qualquer coisa. Ele compra juízes, compra promotores, compra delegados, compra deputados. Ele compra a própria lei. E se a gente não desmontar essa estrutura financeira, a gente nunca vai vencer a guerra contra a violência. Não adianta prender o aviãozinho na favela se o dono do dinheiro está jantando nos melhores restaurantes de São Paulo e de Brasília. Essa delação pode ser a chave para abrir a caixa preta dessa relação promíscua. Pode ser o momento em que a gente vai descobrir quem é quem no jogo do poder. Quem são os políticos que, de dia, fazem discurso contra o crime e, de noite, contam o dinheiro que o crime mandou. É importante notar também o timing disso tudo. Estamos nos aproximando de mais um ciclo eleitoral. E nada assusta mais um político do que um escândalo estourando na véspera da eleição. Se esses nomes vierem a público agora, carreiras serão destruídas. Projetos de poder serão abortados. E isso explica o desespero. Eles precisam saber o que os delatores vão falar. Eles precisam tentar controlar os danos. Mas como controlar algo que já está nas mãos da Polícia Federal? O Brasil vive um momento delicado. A sensação de impunidade é grande. A gente vê corruptos sendo soltos, processos sendo anulados. E isso gera um desânimo na população. Mas operações como essa nos lembram que o jogo não acabou, que ainda tem gente trabalhando. E que o crime, por mais organizado que seja, comete erros. E o erro deles, muitas vezes, é confiar demais na impunidade. É achar que o dinheiro compra tudo, inclusive a lealdade de seus comparsas. Mas na hora que a cadeia aperta, a lealdade desaparece. E é aí que a verdade aparece. Se essa delação se confirmar e se os nomes vierem à tona, o Brasil vai passar por um terremoto político. E isso é bom, é necessário. A gente precisa limpar as instituições. A gente precisa tirar de lá de dentro quem trabalha para o crime. Não dá para conviver com essa dúvida. Não dá para aceitar que o nosso país seja governado por sócios de facções criminosas. A tese do narcoestado precisa ser enfrentada de frente. A gente não pode fingir que não está vendo. Os sinais estão por toda parte. A violência que não cede. O poder de fogo dos bandidos. A facilidade com que eles operam seus negócios. Tudo isso aponta para uma proteção de alto nível. E essa proteção tem um preço. E quem paga esse preço somos nós. Com a nossa segurança, com a nossa paz, o futuro dos nossos filhos. A Operação Carbono Oculto revelou a sofisticação do esquema. Não era amadorismo. Era estrutura empresarial. Tinha contabilidade, tinha logística, tinha setor jurídico. Era uma multinacional do crime. E para derrubar uma multinacional, você precisa atacar o seu conselho de administração. E o conselho de administração do crime, muitas vezes, não está no presídio. Está nos gabinetes oficiais. É por isso que essa notícia é tão importante. Ela mexe com as placas tectônicas do poder. Ela ameaça quem se achava intocável. E a gente tem que ficar de olho. A gente tem que cobrar que essa investigação vá até o fim. Que não haja interferência política. Que não haja anulação de provas por filigranas jurídicas. Que a verdade doa quem doer, seja exposta. O medo que para sobre Brasília é o medo da revelação. É o medo de que a máscara caia. E quando a máscara de um político cai e revela a face de um cúmplice do crime organizado, não tem marqueteiro que conserte. É o fim da linha. Nós, como cidadãos, temos o dever de acompanhar isso de perto. Não podemos deixar que esse assunto morra. Não podemos deixar que ele seja abafado por outras notícias ou por cortinas de fumaça. A ligação entre política e crime é o câncer que está matando o Brasil. E a delação desses chefões do PCC pode ser o bisturi que a gente precisava para começar a remover esse tumor. Então, fiquem atentos. As próximas semanas podem ser decisivas. Se os acordos forem assinados, se os depoimentos forem colhidos, a gente
gente pode ver uma série de operações de prisões, de buscas e apreensões que vão atingir gente que nunca imaginou que a polícia bateria na sua porta. A gente sabe que o sistema reage, o sistema se protege. Eles vão tentar desqualificar os delatores, vão dizer que são bandidos mentirosos, que não têm provas. Vão usar toda a força da máquina de propaganda para tentar salvar a própria pele. Mas contra fatos, contra rastros financeiros, contra documentos, fica difícil brigar. O dinheiro deixa pegadas. E a Polícia Federal parece ter encontrado o caminho dessas pegadas. É um momento de tensão, mas também de esperança. Esperança de que a lei ainda valha para todos. De que não exista ninguém tão poderoso que não possa ser alcançado pela justiça. De que o Brasil pode, sim, se livrar dessa praga que mistura política e crime. A tese do narcoestado deixa de ser uma suspeita e passa a ser uma acusação formal, embasada em provas e testemunhos. E isso muda tudo. Muda a forma como a gente vê a política, muda a forma como a gente vota, muda a forma como a gente enxerga o nosso próprio país. Brasília não dorme porque a consciência pesa. Ou melhor, porque o medo da cadeia pesa. E esse medo é o nosso maior aliado agora. É ele que pode fazer com que o sistema cometa erros, com que eles se exponham ainda mais. Vamos continuar acompanhando. Vamos continuar cobrando. E vamos torcer para que a verdade apareça. Porque o Brasil merece saber quem são os seus verdadeiros inimigos. Quem são aqueles que usam o mandato que o povo lhes deu para se enriquecer com o dinheiro que vem da morte e do sofrimento de tantos brasileiros. A delação do Beto Louco e do Primo pode ser o começo de uma nova era. Uma era onde a política e o crime sejam, finalmente, separados. Ou, pelo menos, onde essa união macabra seja exposta e punida. Estamos diante de uma oportunidade histórica. A polícia fez a parte dela. O Ministério Público está fazendo a sua. Agora, cabe à sociedade fazer a sua parte também, não deixando que esse assunto seja esquecido. O Brasil precisa dessa limpeza. E ela pode estar começando agora. A gente precisa entender que 50 bilhões de reais é um poder de corrupção quase infinito. Com esse dinheiro, você compra silêncio, você compra apoio, você compra sentenças. Desmontar essa máquina financeira é essencial para a sobrevivência da nossa democracia. Se a gente permitir que o crime continue com esse poder econômico, a gente vai perder o país. A gente vai virar refém de vez. Então, essa não é apenas uma notícia policial. É uma notícia sobre o futuro do Brasil. Sobre quem vai mandar no nosso país nos próximos anos. Se serão os representantes eleitos pelo povo, trabalhando pelo bem comum. Ou se serão os representantes escolhidos pelo crime, trabalhando para a facção. A escolha é essa. E a delação pode ser o momento em que a escolha fica clara para todo. O momento em que a gente descobre quem está de que lado. E aí a gente vai poder decidir o que fazer com essa informação. Fiquem ligados. O tempo está fechando em Brasília. E a tempestade que vem por aí pode lavar muita sujeira. Mas também pode causar muitos estragos. A gente precisa estar preparado. Se você gostou dessa análise e quer continuar acompanhando os desdobramentos dessa história que mexe com as estruturas do poder, deixe o seu like nesse vídeo. Isso ajuda muito a gente a continuar fazendo esse trabalho de trazer a verdade para você. E se você ainda não é inscrito, se inscreve agora. A gente vai estar aqui, de olho em tudo, para que nada passe despercebido. E compartilhe esse vídeo. Mande para os seus amigos, para a sua família. Todo mundo precisa saber o que está acontecendo. Todo mundo precisa entender o risco que a gente corre se essa conexão entre crime e política não for quebrada. A informação é a nossa melhor defesa. Muito obrigado por estar com a gente até aqui. A sua audiência é o que nos move. Vamos juntos, atentos e fortes, porque o Brasil é nosso e não deles. Até a próxima.